Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, moro em Belo Horizonte e, há 3 anos, sou casada com o Daniel. Sempre achei que tínhamos um casamento tranquilo, daqueles que parecem estáveis, com pequenas discussões, mas muito amor no dia a dia. O Daniel é engenheiro civil, organizado até demais, do tipo que precisa que cada almofada esteja alinhada e que o controle remoto sempre fique no mesmo lugar. Eu, por outro lado, sou mais leve com essas coisas. Gosto da casa limpa, claro, mas não vejo problema em um pouco de bagunça, especialmente quando há um cachorro envolvido. O Max entrou na nossa vida há pouco mais de um ano. Um Golden Retriever lindo, de pelo dourado e olhos que parecem sorrir. Adotei ele de um abrigo perto do bairro São Pedro. Quando trouxe para casa, Daniel ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse: "Espero que você saiba o que está fazendo. Cachorro não é brinquedo." No começo, achei que era só uma reação normal. Daniel nunca teve animais, e eu imaginei que ele precisasse se acostumar. Mas o tempo passou, e o clima entre os dois nunca melhorou. Max era brincalhão, carinhoso, e sempre tentava se aproximar do Daniel, levava o brinquedo preferido para perto dele, abanava o rabo, deitava aos pés do sofá. E mesmo assim, Daniel o ignorava completamente. Às vezes até se levantava e saía da sala, sem dizer nada. Com o tempo, as implicâncias começaram. "Carolina, olha isso. O seu cachorro mordeu o tapete. De novo, esse bicho derrubou o lixo. Você não acha que ele devia dormir lá fora?" No começo, eu me sentia culpada. Tentava adestrar o Max, reforçar comandos, comprar brinquedos para ele gastar energia. Mas, pouco a pouco, comecei a notar uma coisa estranha. As bagunças aconteciam quando Max não tinha como ser o culpado. Uma vez, Daniel reclamou que o cachorro tinha derrubado uma planta. Só que, naquela manhã, o Max estava comigo no passeio o tempo todo. Quando voltei para casa, a planta já estava caída. E Daniel já estava irritado. Outra vez, ele disse que o cachorro arranhou a porta do quarto. Mas as marcas eram altas demais, quase na altura da maçaneta, impossível para um Golden, mesmo em pé. Essas pequenas incoerências começaram a me incomodar. Não queria duvidar do meu marido, mas também não fazia sentido culpar o Max por tudo. "Amor, tem certeza que foi o Max?" perguntei uma noite, quando ele apontou uma almofada rasgada. Ele olhou para mim com um semblante frio. "Você acha que eu mentiria sobre isso? Claro que não. Só estou tentando entender." Depois disso, ele ficou calado o resto da noite. Eu senti o clima pesado, aquele tipo de silêncio que deixa o ar denso. Max, como sempre, se aproximou de mim, deitando a cabeça no meu colo, como se sentisse que algo estava errado. Foi ali, acariciando pelo macio dele, que percebi que talvez houvesse algo mais profundo acontecendo. Não era só sobre o cachorro, era sobre o Daniel. Algo nele parecia incomodado, tenso, quase como se o Max representasse algo que ele não conseguia controlar. Mas eu ainda não sabia o que. Os dias seguintes foram estranhos. O Daniel parecia cada vez mais impaciente, e o Max cada vez mais assustado. A cada pequeno barulho, o meu cachorro se encolhia, como se tivesse medo de ser repreendido. Lembro de uma manhã específica. Eu estava preparando café quando ouvi o Daniel gritar da sala: "Carolina, olha isso aqui." Corri até ele e encontrei a almofada do sofá rasgada, com o enchimento espalhado pelo chão. O Max estava deitado num canto, quietinho, olhando para mim com os olhos baixos. "Eu juro que fechei o portão da varanda, ele não podia ter vindo para cá", falei, meio sem entender. Daniel bufou. "Então você acha que foi quem?" "Eu", disse com ironia, e saiu batendo a porta. Fiquei parada ali por um tempo, tentando juntar as peças. Não fazia sentido. O Max tinha ficado a noite toda no quintal, e o portão realmente estava trancado. Comecei a reparar melhor no comportamento do Daniel. Ele chegava do trabalho tenso, suspirando, reclamando de tudo. Às vezes, nem olhava para mim. Outras vezes, parecia implicar só para provocar discussão. Mas o mais estranho era que ele sempre trazia o cachorro para conversa. "Se você não consegue controlar esse bicho, eu vou resolver isso do meu jeito. Talvez o Max precise de outro dono, alguém que saiba impor limites." Essas frases começaram a me ferir. O Max era como meu filho,
e ouvir o Daniel falar assim dele me deixava entre a raiva e o medo. Naquela semana, algo aconteceu que me marcou. Cheguei em casa depois do trabalho e encontrei o lixo da cozinha espalhado pelo chão. Era uma bagunça enorme. Daniel ainda não tinha chegado, e o Max estava dormindo na área de serviço, de porta fechada. Ou seja, ele não podia ter feito aquilo. Limpei tudo rápido, com o coração acelerado. Quando Daniel chegou, ele olhou para a cozinha e disse: "Viu? Mais uma vez o seu cachorro." Eu olhei para ele e respirei fundo. Não foi o Max. Ele estava trancado lá fora. "Tá me chamando de mentiroso?" ele perguntou, o tom de voz ficando frio, quase ameaçador. "Não, claro que não. Só estou dizendo o que vi." Ele ficou me encarando por alguns segundos e depois saiu, pegou o carro e foi embora sem dizer nada. Aquela noite foi longa. Fiquei sentada no chão da cozinha, com o Max deitado ao meu lado, sentindo que algo muito errado estava acontecendo. Não era mais sobre um cachorro bagunceiro. Era sobre um homem que parecia lutar contra alguma coisa dentro dele. Nos dias seguintes, Daniel quase não falava comigo. Trocávamos poucas palavras, sempre frias. O Max parecia sentir cada centímetro da tensão. Ele parou de brincar, parou de comer direito, e me seguia pela casa o tempo todo. Um sábado de manhã, saímos para caminhar. Eu precisava respirar, pensar. Enquanto Max farejava o chão e abanava o rabo, senti lágrimas subirem aos meus olhos. Será que estou ficando paranoica? Mas quanto mais eu lembrava das cenas, das contradições, das bagunças impossíveis, mais algo dentro de mim gritava: não é o cachorro. Naquela tarde, enquanto Daniel dormia no sofá, decidi. Se ele não acreditava em mim, eu precisava encontrar uma forma de descobrir o que realmente estava acontecendo. E foi aí que uma ideia me atravessou como um raio: instalar uma câmera. Não por desconfiança, pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma, mas para entender o comportamento do Max. Era a desculpa perfeita. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria completamente o que eu pensava sobre o meu próprio casamento. No domingo à noite, esperei o Daniel sair para correr, como fazia quase todo dia. Aproveitei o tempo para instalar discretamente uma câmera pequena que eu tinha comprado pela internet. Coloquei-a na estante da sala, apontada para o sofá e a cozinha. Ninguém perceberia, era minúscula, preta, e se misturava entre os livros e as decorações. Naquela noite, dormi mal, meu coração batia acelerado. Parte de mim queria que o vídeo mostrasse o Max fazendo algo errado, só para eu poder me sentir em paz, entender que talvez fosse tudo exagero da minha cabeça. Mas outra parte, a que sussurrava baixinho no fundo da mente, temia exatamente o contrário. Na manhã seguinte, saí para trabalhar como de costume. Daniel estava em casa, de folga. Quando voltei à tarde, a casa estava bagunçada. O tapete virado, um dos vasos quebrado, e o lixo, outra vez, espalhado. O Daniel, claro, estava furioso. "Eu não aguento mais", gritou, jogando as mãos pro alto. "Esse cachorro está destruindo a casa." Olhei pro Max, que tremia atrás do sofá. "Daniel, por favor, calma." Tentei dizer, mas ele já subia as escadas, reclamando. Aquela noite, eu esperei ele dormir para assistir a gravação. Sentei no chão da sala, o notebook no colo, o Max deitado ao meu lado. Quando dei play, senti um nó no estômago. Nos primeiros minutos, nada demais. O Max deitado no tapete, cochilando. A casa estava em silêncio. Depois, ouvi o som da porta da frente. O Daniel entrou, colocou as chaves na mesa, largou a mochila. E ficou parado por alguns segundos, olhando o cachorro. A expressão no rosto dele me gelou o sangue. Era algo que eu nunca tinha visto, fria, distante, quase vazia. Ele foi até a cozinha, abriu o lixo e o derrubou no chão. Calmamente. Depois pegou o tapete da sala, puxou com o pé, virou as almofadas do sofá, empurrou um vaso até que ele caísse e se espatifasse no chão. O Max levantou assustado, mas não latiu. Apenas se encolheu num canto. E então Daniel, com um suspiro, passou a mão no cabelo e murmurou algo que quase não consegui entender. "Agora ela vai ver o que esse cachorro faz." Parei o vídeo. Fiquei ali, olhando para a tela, com o coração disparado e as mãos tremendo. Eu não queria acreditar no que tinha visto.
Reproduzi de novo, como se a segunda vez pudesse mudar o que eu sabia. Mas não. Era o Daniel. O meu marido. Ele estava criando as provas contra o Max sozinho. Com calma. Com intenção. Olhei para o cachorro, que me observava com os olhos tristes, e senti uma mistura de culpa, raiva e medo. Quantas vezes eu tinha repreendido injustamente? Quantas vezes ele se encolheu achando que tinha feito algo errado, quando na verdade era o Daniel quem armava tudo? Apertei o Max contra mim e comecei a chorar. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei sentada na sala, ouvindo o som da respiração tranquila do meu marido vindo do quarto e me perguntando por quê. Por que ele faria algo assim? Por ciúme? Por controle? Por alguma raiva que ele não sabia explicar? Eu sabia que, a partir dali, nada seria igual. Mas antes de confrontá-lo, eu precisava entender o que estava por trás de tudo aquilo. Na manhã seguinte, o Daniel acordou como se nada tivesse acontecido. Preparou café, folheou o jornal e até fez um comentário sobre o tempo. Enquanto isso, eu olhava para ele tentando entender como alguém podia agir com tanta naturalidade depois do que vi na gravação. Meu coração estava em pedaços, mas eu sabia que não podia adiar. Daniel. A gente precisa conversar, disse, com a voz trêmula. Ele levantou os olhos, desconfiado. Aconteceu alguma coisa, aconteceu. E eu quero que você me diga a verdade. A expressão dele mudou. Ele pousou o jornal lentamente sobre a mesa. Que verdade? Eu vi o vídeo, Daniel. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele empalideceu na hora. Nem tentou disfarçar. Que vídeo? Murmurou, mas sua voz já denunciava o medo. O da câmera que eu coloquei na sala. Eu vi tudo. Vi você virando lixo, quebrando o vaso, fingindo que foi o Max. Ele fechou os olhos e suspirou fundo. Por um instante, achei que ele fosse negar, gritar, inventar alguma desculpa. Mas não. Apenas se sentou, passou as mãos no rosto e ficou quieto. Começou, mas a voz falhou. Eu não sei o que deu em mim. Sentei à frente dele, sentindo Max deitado aos meus pés, como se também quisesse participar daquela conversa. Você precisa me explicar, Daniel. Por quê? O que o Max fez para você? Ele demorou um pouco para responder. Parecia procurar palavras que não existiam. Não é sobre o cachorro, disse por fim. É sobre mim. As lágrimas começaram a subir nos meus olhos. Então me ajuda a entender. Ele respirou fundo e falou, num tom baixo, como se confessasse algo vergonhoso. Desde que você trouxe o Max para casa, eu me senti deixado de lado. Você começou a passar mais tempo com ele do que comigo. Eu chegava do trabalho e vocês estavam juntos, brincando, e parecia que eu não fazia mais parte da casa. Daniel, tentei interromper, mas ele continuou. Eu sei que é ridículo, mas eu comecei a sentir raiva. Não do cachorro em si, mas do que ele representava. A atenção, o carinho, o amor que antes eram meus e que, de repente, estavam voltados para ele. As palavras dele caíram como pedras no meu peito. Então você destruiu a casa para me fazer acreditar que o Max era um problema? Perguntei, a voz embargada. Eu não planejei. Foi uma coisa que começou pequena. Um impulso. Eu só queria provar que aquele cachorro não cabia na nossa vida. Mas depois virou uma obsessão. Eu mesmo não entendia por que continuava fazendo. O silêncio entre nós foi longo. Só se ouvia o tic-tac do relógio e o som distante dos carros na rua. Você precisa de ajuda, Daniel, disse, com firmeza. Isso não é normal. E o Max não tem culpa de nada. Ele passou as mãos nos olhos, envergonhado. Eu sei. Eu estraguei tudo. Aproximei-me dele, ainda tremendo por dentro, e falei com calma. Eu não sei o que vai ser da gente depois disso. Mas se você realmente quer mudar, precisa começar reconhecendo o que fez. Ele assentiu, sem conseguir me encarar. O Max, como se entendesse o clima, se aproximou devagar e pousou a cabeça sobre o joelho dele. Daniel ficou imóvel por alguns segundos. E então, pela primeira vez desde que o adotamos, ele passou a mão no pelo do cachorro. Devagar, sem palavras. Eu vi uma lágrima escorrer do canto do olho dele. E, naquele gesto silencioso, percebi que ainda havia algo a ser salvo. Depois daquela conversa, o silêncio dentro de casa ganhou outro tipo de peso.
Não era mais o silêncio da raiva, era o silêncio da reflexão, do arrependimento. Daniel parecia um homem diferente. Andava devagar, falava pouco, e cada vez que olhava para o Max, havia uma mistura de culpa e ternura nos olhos dele. Nos primeiros dias, ele tentou manter distância. Mas o Max, com a inocência que só os cães têm, não guardava rancor. Bastava o Daniel sentar no sofá e o Max se aproximava, abanando o rabo, oferecendo o brinquedo preferido, como se dissesse: "Tá tudo bem, eu ainda confio em você." Foi nessa simplicidade que algo começou a mudar. Daniel começou a ler sobre comportamento animal, sobre adestramento positivo. Um dia, chegou em casa com um pacote de petiscos e disse timidamente: "Acho que o Max merece um agrado, né?" Eu só sorri. Aquela cena, por mais pequena que fosse, significava muito. Com o tempo, os dois começaram a criar uma rotina juntos. Daniel passou a levá-lo para passear nas manhãs de domingo. No começo, voltava reclamando: "Ele puxa demais, me faz correr", mas logo percebi que as reclamações se transformavam em risadas. Às vezes eu os observava pela janela, Daniel jogando a bolinha, Max correndo feliz pelo quintal, os dois parecendo velhos amigos. Claro que as feridas não desapareceram de um dia pro outro. Ainda houve conversas difíceis, momentos de desconfiança, até algumas sessões de terapia, tanto de casal quanto individuais. Daniel reconheceu que seu comportamento vinha de inseguranças antigas, do medo de ser substituído, de perder espaço. Ele aprendeu a falar sobre isso em vez de esconder atrás da raiva. E eu aprendi que amor também é paciência. Hoje, um ano depois de tudo, nossa casa é outra. Não no sentido físico, ainda é o mesmo sofá, o mesmo tapete, mas no clima. Há leveza, há risadas, e há latidos felizes. O Max dorme entre nós quando assistimos TV. Às vezes, Daniel reclama brincando: "Esse cachorro acha que é gente." E eu respondo sorrindo: "Ele só quer estar perto de quem ama." Outro dia, enquanto saíamos para passear, vi uma cena que me fez segurar as lágrimas. Daniel, agachado, amarrando a coleira do Max, e dizendo com carinho: "Vamos lá, meu amigo." Foi ali que entendi algo importante. Nem sempre as feridas de uma relação vêm de grandes traições. Às vezes, nascem de pequenas inseguranças que crescem em silêncio. E, quando o amor ainda existe, ele pode curar até o que parecia impossível. O Max foi o espelho que nos mostrou isso. Ele não falou, não julgou, só esperou, com o mesmo olhar fiel de sempre. E, no fim das contas, foi ele quem salvou nosso casamento.